Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para abordar um livro que eu terminei de ler há pouco, que é o livro Tornar-se Negro, da psiquiatra e psicanalista baiana, militante do movimento negro, Neuza Santos Souza. É um livro interessantíssimo. Ele foi escrito em 1983 e ele aborda a questão do racismo vivido pelo negro na sociedade brasileira, mais especificamente o negro em ascensão social. O negro que está galgando novos espaços sociais dentro da sociedade hierarquizada pelo branco no Brasil. Bem, para esse livro, a Neuza ela tomou uma série de pensadores fundamentais dentro da perspectiva psicanalítica e da perspectiva sociológica, que começa pelo Frantz Fanon, né, no seu célebre livro O Pele Negra, Máscaras Brancas. Ela vai abordar também muito a questão freudiana, então vai pegar Fanon e Freud. A Neuza, evidentemente, como uma lacaniana, vai abordar diversos livros dos seminários do Lacan, e também ela vai beber da sociologia, mais especificamente do Florestan Fernandes, né, que trata da inserção do negro na sociedade capitalista aberta, e também do Roger Bastide, que inclusive tem algumas obras junto com o Florestan Fernandes, para daí também abrir uma perspectiva dentro do marxismo no materialismo histórico. Então é um livro muito interessante, onde a Neuza Santos Souza bebeu de várias vertentes críticas do pensamento, tanto psicanalítico quanto sociológico. Bem, nessa perspectiva, a Neuza vai perceber que dentro da possibilidade de ascensão social, vai ser cobrado do negro tornar-se branco, né? Porque a ascensão social, a razão, o estudo, a ciência não são valores humanos, mas sim valores humanos brancos, valores brancos. E, digamos, o preço que será cobrado do negro em ascensão social na sociedade brasileira vai ser ascensão social igual a tornar-se branco. Bem, dentro dessa perspectiva, a Neuza vai analisar uma série, digamos assim, de problemas psicossociais advindos desse sofrimento, né? Porque ao ter que tornar-se branco, né, no sentido simbólico, é claro, para ter ascensão social, o negro, na perspectiva de Frantz Fanon, e é aqui que a Neuza vai estudar, vai ser obrigado a ser levado a uma alienação do seu próprio ego. Bem, para isso a Neuza vai analisar, bebendo em Freud, bebendo em Lacan, os estágios iniciais da formação do ego, que é, em primeiro lugar, aquela formação inicial, quando a criança está nos seus primeiros momentos de vida, seus primeiros meses de vida, até o primeiro ano de vida, que é uma percepção do seu ego atrelada à mãe, né? A criança e a mãe como um só. Num segundo momento, ainda na tenra idade, a criança ela vai ter uma noção do seu ego a partir do afeto que a mãe lhe transmite, e também de uma noção narcísica onipotente, ou seja, a criança vai ser o centro do mundo. Portanto, é uma visão de ego de júbilo. A criança vai ter uma noção jubilada, né, do seu próprio ego. Bem, num segundo momento, ainda nas fases iniciais, a criança vai ter a percepção do ego também a partir do outro. E esse outro vai ser o pai. O pai da criança vai ser o outro. Mas ainda assim, a noção de ego que essa criança vai ter vai ser uma noção de júbilo de si mesmo, porque é a partir do afeto dos pais e da noção de que ela é o centro de tudo. Então o seu ego
é uma visão narcísica onipotente, onde ela será o centro de tudo e a partir da visão do afeto dos pais. Bem, essa perspectiva ela começa a se transformar, essa perspectiva de formação do ego da criança, à medida que ela vai ter o contato com os pares. Ou seja, os pares vão ser, num primeiro momento, uma extensão da rede familiar, mas que não necessariamente vão ter uma visão da criança tão afetiva quanto os pais. Bem, então a criança, a partir dessa visão, ela vai perceber que ela não é o centro do mundo. E a sua visão de ego não será puramente narcísica, puramente onipotente. Bem, e essa medida que os pares vão aumentando na vida da criança, na sua relação com outras pessoas, vai ser decisivo para a formação tanto do seu ego, como para aquilo que Freud falou do ideal do ego, que vai ser a mediação do nosso ego com todas as questões narcísicas, mas mediada pela realidade. Lembramos que em Freud, isso a Neuza toca muito bem, que o ego ele age a partir do princípio da realidade. E o ideal do ego vão ser as expectativas sociais, não perfeitas, evidentemente, mas as expectativas sociais que a sociedade, o Estado, a família, as instituições vão ter do papel de um indivíduo em dada sociedade. Bem, o que a Neuza vai dizer especificamente é que para o negro, ego e ideal de ego são categorias conflitantes. Porque tanto ego, e aí nós vamos para uma outra perspectiva freudiana, que é o superego, que é aquela instância vigilante, punitiva, da onde nós temos o nosso sentimento de culpa, ela vai se dar na medida de pressionar o negro a perceber que ele não pertence a este mundo. Ou seja, nós vamos ter um ideal de ego fetichizado, é o que a Neuza especificamente fala, um ideal de ego, o negro vai ter um ideal de ego fetichizado. Fetichizado porque esse ideal do ego é um ideal do ego a partir da perspectiva do mundo branco. E a perspectiva que o mundo branco tem do negro é uma perspectiva negativa. Ou seja, o negro vai ser o avesso da razão, o avesso da ciência, o avesso da ética do trabalho e, portanto, o negro em ascensão social. Ou seja, para conseguir se inserir neste ideal de ego branco fetichizado, ele vai, mesmo em ascensão social, permanecer num estágio de alienação de si mesmo. O Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, vai tratar desse tema como um desmoronamento do ego. Ao perceber que o racismo persiste, o negro vai ter que negar a si mesmo, ou seja, tornar-se branco. E isso vai lhe cobrar um desmoronamento do ego. Aliás, eu quero já colocar aqui que, na minha perspectiva, esse livro aqui, O Tornar-se Branco, da Neuza Santos Souza, ele já pode ser considerado, em certa medida, o Pele Negra, Máscaras Brancas do Brasil, em que parece que a Neuza escreveu em 1983, portanto ela não tinha essa pretensão, o Fanon ainda não era, digamos assim, um autor da moda no Brasil, mas eu acho que ele já tem envergadura para ser considerado o Pele Negra, Máscaras Brancas do Brasil. Bem, a Neuza também vai abordar uma questão fundamental, que é o negro, para ascender socialmente numa sociedade racista, com fortes traços escravocratas no Brasil, ele vai ter que se inserir no discurso da democracia racial. E ao se inserir no discurso da democracia racial, o negro vai aceitar abrir mão do diálogo, abrir mão do conflito, abrir mão de dizer o que é o mundo branco. Porque se há democracia racial, não há mundo branco.
e sim a um mundo de democracia racial. Portanto, a Neuza vai falar que o negro vai trocar, digamos, a negatividade que o branco tem dele pelo desejo. Mas esse desejo ele vai persistir ainda diante de uma perspectiva de alienação do seu próprio ego. Bem, o livro ele vai tratar de uma série de questões, mas a Neuza ela vai ter em determinado momento uma disjuntiva em relação a Frantz Fanon. O Frantz Fanon ele vai abordar nitidamente que o problema do complexo de Édipo ele não se aplica à questão do negro, né, mais especificamente ao negro antilhano. Ele vai dizer que não é o complexo de Édipo não é o problema principal em questão na formação do ego para o negro, e a Neuza Souza Santos vai colocar ainda uma centralidade na questão da formação do ego, ainda numa perspectiva do complexo de Édipo. Tanto é que para Neuza parte dessa superação para tornar-se negro, e não tornar-se branco, tornar-se negro, é a superação, digamos, do conflito paternal, de um conflito ancestral, sem negar a ancestralidade, evidentemente, mas do conflito ancestral que aceitou, digamos assim, o papel do negro na sociedade branca e o papel do negro de tornar-se branco diante da possibilidade de ascensão social. Mas daí, diante dessa disjuntiva com Fanon, eles vão, digamos, marcar um reencontro na sua teoria, que tanto para Neuza quanto para o Fanon, tornar-se negro é ter uma visão própria que o negro tem de si mesmo, e não a visão negativa que o branco tem dele. E essa perspectiva é a luta política, é a militância política, digamos que é a emancipação através da luta, através, digamos assim, de um processo desalienante que, em última instância, é o embate e a luta contra o racismo. Bem, gente, eu recomendo muito, 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 muito mesmo esse livro. Eu quero fazer um curso, inclusive, uma hora dessas, traçando paralelos, semelhanças e diferenças entre a Neuza e o Fanon. E se eu fosse vocês, eu tomava essa leitura da Neuza como uma leitura fundamental para quem milita tanto no movimento negro quanto no movimento antirracista como um todo. Obrigado pela atenção de vocês.